Boa noite. Hoje vamos discutir o conceito de justiça na Bíblia. O que quer dizer a justiça humana, o que quer dizer justiça divina, até quando vai a minha justiça, a justiça de Deus. Posso exigir algo de Deus com base naquilo que eu faço, nos meus atos justos. Existem alguns versículos que a gente vai ler hoje e que pode dar uma interpretação errada, mas que vamos esclarecer hoje. O primeiro que eu queria ler com vocês é o Salmo 18:24, que fala o seguinte: O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Aqui dá a entender que o salmista apela para a própria justiça, a justiça humana, para que Deus venha em favor dele, se vingue e faça alguma coisa para ajudá-lo. Nessa mesma linha, queria agora ler Apocalipse 19, versículo 8, que também fala um pouco disso. Vejam comigo. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Aqui o livro de Apocalipse trata-se do fim dos tempos. Os santos aqui são as pessoas salvas e elas são vestidas com linho fino, que quer dizer santidade. E o linho fino aqui em Apocalipse é igualado aos atos justos dos santos. Então quer dizer que eu sou mais santo conforme os atos justos que eu faço? As minhas obras me fazem mais santo? Como é que a gente pode relacionar isso? Por outro lado, Isaías 64 fala que os nossos atos são como trapo de imundícia para Deus. E aqui temos uma aparente contradição. O Salmo 18 e Apocalipse 19 relacionam atos de justiça com santidade das pessoas. As pessoas pedem a justiça de Deus com base nos seus próprios atos de justiça, enquanto que Isaías 64 fala o contrário. Olha, tudo isso que vocês estão fazendo, para Deus não vale nada. Como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver lendo o próprio contexto do Salmo 18, que fala o seguinte, a partir do versículo 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como um ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Ou seja, uma breve leitura nos versículos anteriores já define o que é a justiça aos olhos de Deus. O que quer dizer a minha justiça, que o salmista tanto fala. Outro conceito importante está em Isaías 33:15, que diz o seguinte: Aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Ou seja, uma breve leitura da Bíblia, usando outras passagens para elucidar a passagem duvidosa, já nos esclarece o conceito de justiça. E aí a gente consegue harmonizar tanto os textos do Salmo 18, Apocalipse 19, com o texto de Isaías. Ou seja, quando o salmista ele fala em minha justiça no Salmo 18, quer dizer a justiça que ele pratica segundo aos olhos de Deus, reconhecendo que nada vem dele, mas que tudo que é bom vem de Deus. Ou seja, ele confia a vida dele a Deus. Ao buscar no dicionário bíblico o conceito de justiça, me deparei com os textos de Salmo 33 e Isaías 61, que resume a definição de justiça naquele que põe a confiança da sua vida em Deus. Vamos ler juntos? No Salmo 33, versículos 18 a 22. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo que em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O último versículo já confirma o que a gente falou anteriormente e que o próprio dicionário bíblico já nos trouxe. E ressalto aqui que o salmista fala em tempos de fome, ou seja, mesmo em dificuldades, ele não ficou reclamando ou questionando Deus, ou exigindo direitos, ou arranjando alguma maneira de chamar a atenção de Deus. Não, ele simplesmente confiou a vida dele a Deus. Vamos ler então Isaías 61:10, que diz o seguinte: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias.
Ou seja, ressalto aqui o verbo regozijar. O autor de Isaías, ele descansa sua alma em Deus que o reveste de justiça. Veja como essas duas coisas estão muito relacionadas. A maneira como depositamos nossa confiança, como descansamos em Deus e, por consequência, somos revestidos de justiça pela fé. Outro exemplo importante é de Jó, que não negava as suas falhas e os seus pecados, conforme escrito em Jó, capítulo 13, versículo 23, mas, por outro lado, considerava-se justo e íntegro com base no conceito dele sobre Deus e com base nas ordenanças de Deus, conforme escrito em Jó 12, versículo 4. Resumindo, não é uma falta de humildade ou falta de dependência de Deus quando a gente pede para ser julgado segundo a nossa justiça, ou quando usamos a nossa justiça para dialogar com Deus, pois o conceito de justiça para Deus é justamente daquele que depende de Deus. Somos pessoas justas quando estamos alinhados com a vontade de Deus, quando estamos cooperando com o seu reino. E aí está desfeita a aparente contradição. Justiça é confiar a nossa vida em Deus.